Muito boa noite. Má vontade essa comigo. Muito boa noite. Que nos abençoe Jesus, nos inspirando e nos possibilitando a todos uma noite agradável de conhecimentos. O tema escolhido para esta noite é um tema que, ao ouvi-lo, talvez nos pareça provocativo, porque intitulamos essa nossa conversa A dor é necessária e o sofrimento opcional. A dor é necessária e o sofrimento opcional. Bem sabemos todos nós que em diferentes momentos nos deparamos diante do sofrimento, de uma dor física, de uma dor moral, sendo que as dores morais nos doem muito mais que as dores físicas. A comprovação que temos disso é quando nos deparamos com a dor de um ente querido, de uma criatura muito amada, e desejamos que essa dor desapareça dele e nos colocamos à disposição dessa dor, desse sofrimento. Quem é mãe, quem é pai, entende do que eu estou falando. Preferiria ter aquela dor do que ver seu filho sofrendo com dor ou com dor e sofrendo. E nos perguntamos por que tantas dores? Por que tantos sofrimentos? E poderemos afirmar com plena segurança que as razões que nos são desconhecidas são possíveis de serem encontradas quando buscamos através de um olhar que transcende aquela dor, aquele sofrimento. E essa falta de compreensão das muitas dores que nos visitam, e guardem essas palavras minhas, que nos visitam, é por causa da nossa ignorância acerca das leis universais. Sabemos que existem leis que regem diferentes fenômenos naturais, mas ainda que se desconheça a ação dessas leis, elas agem inexoravelmente, produzindo os efeitos necessários. Temos a lei da eletricidade, ou as leis da eletricidade, temos a lei da gravidade e tantas outras leis que sustentam esse planeta, essa nave, como costuma chamar nossa irmã Iracema, essa nave que nos leva a todos, né? Essa nave que nos possibilita essa experiência extraordinária na matéria. E o mesmo se dá com as questões que experienciamos, que vivenciamos em diferentes momentos da nossa existência. As leis universais são justas, são boas, porque Deus é justiça e Deus é bondade. Tudo tem uma razão. Nos perdemos na interrogação do porquê, mas a verdadeira busca deve se iniciar no para quê e não no porquê. Não é porque esta dor me visita, não é porque esta dor visita uma pessoa amada, mas para quê? Qual o aprendizado? Qual a lição a ser tirada dessa ou daquela experiência? O conhecimento da realidade espiritual nos traz recursos preciosos, recursos valorosos,
E o Espiritismo, que traz a proposta do Consolador prometido, que nos oferece a sua mensagem de superação diante de qualquer aflição, de qualquer amargura e provação. Com esses recursos hábeis, valorosos, nos traz força para o enfrentamento. Desde a nossa chegada, já enfrentamos dificuldades, muitas dificuldades, ainda pequenininhos, enfrentamos muitas dificuldades, requerendo cuidados, e se não recebêssemos esses cuidados, não estaríamos aqui, nenhum de nós. Então já adentramos a experiência física num esforço muito grande, diante de grandes dificuldades, e superamos essas dificuldades porque recebemos cuidados, recebemos atenção do ser amado. Ainda que esse ser negligencie essa tarefa, outros assumirão, porque se for diferente, como eu já disse, não haveria possibilidade de estarmos aqui, porque nenhuma criança que não receba cuidados, ela conseguirá sobreviver. É fato isso. E diante desse exemplo, compreendemos que, embora cheguemos à Terra diante de tantas dificuldades, Deus providencia os recursos necessários, coloca as pessoas necessárias para nos auxiliar. Com essa compreensão, adotaremos por princípio, diante de qualquer dificuldade, adotaremos o princípio de que nunca estamos desassistidos, nunca estaremos ausentes do amor e da bondade de Deus, jamais. Mesmo quando, naqueles dias que acreditamos ser o dia mais negro da nossa existência, porque tem dias que falamos assim: olha, estou louca que ele acabe logo, que ele vai embora. São dias difíceis, dias que se demoram às vezes de passar, e mesmo nesses dias estamos amparados, estamos ajudados. A mensagem Pegadas na Areia traz uma mensagem que traduz tudo isso que nós estamos falando, que é a história daquele homem que, nos momentos difíceis que ele caminhava, ele só enxergava um único par de pegadas. E qual é a orientação que lhe é dada no final da sua trajetória? Quando ele reclama que nos momentos mais difíceis ele estava sozinho, só. E ele ouve então que naqueles momentos, naqueles dias, ele estava nos braços de Jesus, ele estava amparado. Mas nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que possamos perceber, ainda nesses dias difíceis, o quanto estamos sendo amparados. Aquela visita que chega inesperadamente e faz toda a diferença naquele momento difícil, naquele momento de dor. Uma situação que ocorra diante de nós e tanto nos sensibiliza a alma. Eu me recordo de uma experiência que foi muito rica para o meu aprendizado. Foi um dia desses difíceis que eu estava numa padaria e eu percebi duas crianças que estavam assim aflitas, contabilizando as moedas que tinham e estavam interessadas em comprar um bolo. E a maior dizia para a menor que o dinheiro não daria para comprar o bolo. E eu, percebendo aquilo, eu convidei elas a se aproximarem
Aí perguntei o que estava acontecendo. Elas me falaram que elas desejavam comprar o bolo, mas o dinheiro não dava. Aí eu falei, não tem problema, eu vou pagar esse bolo, guarda esse dinheiro para outra coisa. Aí paguei o bolo. Elas ficaram felizes. Quando elas estavam saindo, elas viraram para mim, que estava ainda no caixa, e aí fez aquele símbolo, né, do coração com a mão. Gente, aquilo mudou o meu dia, mudou tudo para mim. E nesse momento que eu mudei a minha vibração, a nossa amiga espiritual me disse qual era o objetivo daquele bolo. Era aniversário da mãe delas, e elas pretendiam levar aquele bolo para comemorar juntas com a mãe o seu aniversário. Gente, por isso é que afirmamos a necessidade do olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas ainda assim nos perguntamos por que tanta dor, por que tanto sofrimento. Bem sabemos que a Terra é um planeta ainda de provas e expiações. E se tratando de um mundo de provas e expiações, o que é que vem para cá? Qual é a condição dos espíritos que reencarnam aqui? Chico Xavier conversava com duas senhoras, e aí ele falava para elas que a grande maioria teria vindo das zonas umbralinas em estado de grande perturbação, tendo grandes necessidades. Aí uma delas falou assim, até você, Chico? Ele, até eu mesmo. Até eu. Né? Então assim, o material humano que está no planeta é um material que ainda está em compatibilidade, se descompatibilizando com essa situação, mas ainda está em compatibilidade com essa situação de provas e expiações. A Terra é um lugar que passamos a conviver e oferecemos uns aos outros, nesse processo de troca, ainda muitas das imperfeições que estamos aqui por trabalhar para vencê-las. Por isso a jornada aqui, ela se torna demasiadamente difícil, mas não impossível de modificar. Não impossível de modificar. Isso é importante. Recorrendo aos ensinamentos de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos traz um ensinamento no livro Justiça Divina, um ensinamento grandioso. Ele diz assim: somos espíritos doentes em laboriosa restauração. Por isso a razão de tanta dor, por isso a razão de tanto sofrimento. E ele diz ainda assim: devido aos débitos contraídos no passado, todos somos enfermos pedindo alta. Todos nós somos enfermos pedindo alta. Desejamos sair do hospital, mas estamos cooperando para a nossa recuperação? Estamos nos esforçando por melhorarmos, para que a alta chegue, para que possamos gozar de uma realidade experiencial melhor do que esta aqui, por muitas vezes encontramos pessoas reclamando, reclamam, mas o quanto se esforçam para mudar a própria realidade. Não é para mudar a realidade do outro, mas mudar a sua própria realidade, tornar mais suave a sua experiência, contribuir para que a sua história de vida possa trazer alegria a outras vidas, a despertar o interesse para se viver bem e melhor nesta escola maravilhosa, neste hospital maravilhoso, porque quem está doente bem sabe o quanto busca por uma orientação médica, por um internamento médico. Não é isso que acontece? Quanto se reclama como é difícil conseguir uma vaga para internar um parente, um amigo a si mesmo. Imaginemos
o quanto é maravilhoso estarmos todos aqui tendo essa oportunidade de reencarnarmos, de termos a nossa vaga, não é isso, Júnior? Aqui, embora, como eu já disse, muitos reclamem. Então, devido aos nossos débitos, criamos uma realidade, não é uma imposição de Deus, mas uma necessidade que nós criamos de experienciarmos certas situações que deverão trazer o despertar, o acordar para dizer: não posso ser mais essa pessoa, não me agrada mais ser essa pessoa que não distribua o que eu tenho de melhor. Não posso mais viver no pessimismo. Não posso mais tornar a vida dos outros mais difícil e exigir para mim alegrias, porque se o que nós estamos entregando não é bom, isso significa que precisamos melhorar a nossa qualidade pessoal para oferecermos, e ao estarmos oferecendo coisas boas, é porque já nos transformamos a ponto de sermos capazes de produzir bons gestos, de trazer luz à nossa própria existência e à existência de outras pessoas. As muitas adversidades, elas nos favorecem observações que, muito bem aplicadas, podem mudar todo o contexto da dor, todo o contexto do sofrimento. E Emmanuel ainda nos diz assim, que a dor, o sofrimento, longe de ser uma desgraça, tem a função preciosa de nos favorecer no esforço de sermos criaturas melhores e nos harmonizarmos com a lei, com as leis divinas, que a doutrina espírita vem nos apresentar em toda a codificação. Quando fazemos a leitura do livro primeiro da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que chega ao mundo, publicado em 18 de abril de 1857, chega nos falando dessa lei justa e perfeita, chega nos falando da justiça e do amor de Deus. E precisamos, ao tomar conhecimento dessas informações tão maravilhosas que fazem toda a diferença, precisamos aprender a lidar com a dor. Bem já sabemos que dor é algo físico, mas compreendemos que determinadas situações morais podemos denominar de dor moral. Não é uma dor física, mas a criatura sente: meu peito está doendo. De fato, não existe a dor física, mas ela sente a dor moral. É uma experiência que ela retrata como uma dor. Mas dor é uma coisa física que tem um papel muito importante, porque a dor vai nos revelar se alguma coisa não está bem em nosso organismo. A dor é um alerta extraordinário. Não sentir dor é algo extremamente perigoso, nos diz a medicina. Mas ainda, como eu já disse, caracterizamos certas situações como uma dor, embora não seja uma dor física. E sofrimento, isso aí não fica nenhuma dúvida. Sofrimento é psicológico. Afirmamos que o animal não sofre, o animal sente dor, porque ele não compreende o que está acontecendo com ele. Ele não tem um entendimento das consequências que virão. Ele sente dor. Mas o ser humano sofre sentindo dor, ou pode sofrer sem sentir dor. Olha que interessante. Ele constrói a partir de algo que ele
esteja sentindo. E aí nós vemos tantos dramas que na atualidade estão sendo tratados pela psicologia, pela medicina. E percebemos que construímos, a partir de uma situação, um momento emocional bastante difícil, que poderá ir se agravando, ou poderá ser apenas uma experiência curta. Mas precisamos aprender a lidar com essa dor, para que ela não se transforme no sofrimento. Olha a questão, o porquê de a dor ser uma necessidade e o sofrimento ser o quê? Opcional. Vocês estão bem de memória, parabéns. Só foi um teste. Mas todas as vezes que eu esquecer, Júlio, eu faço isso que funciona, viu? Perfeito. Então compreendemos que é necessário esse esforço para não transformarmos dor em sofrimento, e ainda que surja a situação que se prolongue vindo a ser um sofrimento, não se demore muito. A espiritualidade nos diz, sabiamente, que o sofrimento nos visita a todos. De fato, a dor, o sofrimento, a dor em algum momento, sofrimento em algum momento, ou ambos em algum momento. Mas se é uma visita, não devemos permitir que se demore por muito tempo. Esse é o X da questão. Uma amiga me confidenciou uma experiência muito interessante. Ela visitou uma amiga num outro estado. Não vou dar muitas dicas, porque detalhes, senão vocês vão saber identificar. E ela passou 3 dias na casa dessa amiga. Retornou para o nosso estado, se sentindo no dever de também recepcionar essa amiga, e ofereceu a ela, convidou para passar na sua casa, vinha na sua casa, e a amiga disse: eu vou aí também passar uns 3 dias. Essa amiga ficou 3 meses. Mas o detalhe, olha o detalhe, ela, buscando oferecer o melhor, o seu melhor, ela providenciou um colchão confortável, macio, e aí teve todo aquele cuidado. E aí a amiga disse que veio passar 3 dias, ficou 3 meses. Resultado disso, imaginem vocês, uma terceira pessoa por tanto tempo junto a um casal. O final disso é que o casal se separou, porque o marido não aguentava mais aquela situação, ela interagindo, interferindo na relação do casal. O casal se separou e só assim ela foi embora. Ele disse: não tem como você ficar mais aqui. Mas vamos entender, essa visita, qual foi o problema? Essa visita se demorou muito e acabou gerando um processo que resultou no que nós acabamos de falar. Assim é a dor. Se demora muito, torna-se sofrimento, e quanto mais tempo demora de passar, pior fica. O nosso mundo mental, o nosso espaço físico, e lá vai em todas as dimensões que atuamos ao mesmo tempo. Devemos ter esse cuidado. Um outro caso assim bem interessante, que serve para ilustrar, foi de um outro amigo meu. Amigos é o que eu mais tenho. Por sinal, quero ressaltar aqui, Márcio Bacareza, muito feliz em vê-lo aqui, meu irmão. Gratidão. É sua companheira? Gratidão em vê-los aqui. E o que ocorreu? Essas experiências que a gente acaba acompanhando, a gente vai trazendo para ilustrar, são de uma riqueza muito grande, porque não é situações que a gente escutou, mas situações que, de certa forma, a gente acompanhou, a gente viveu, porque chegou até a gente
de alguma forma a gente acabou interagindo nesse processo. Então, para mim, são experiências assim, muito ricas que ficam guardadas em nosso coração. Então a gente vê que, de fato, o sofrimento, quando ele se demora, e é o caso que eu ia contar desse amigo meu, que ele passou por uma situação que pessoas que conviviam com ele rapidamente superaram aquela situação e retomaram a sua vida, a sua jornada. No entanto, ele, né, que foi uma situação na qual ele rompeu com o relacionamento, ele ficou assim em frangalhos. Ele é espírita, por sinal, é um expositor espírita. Se ele estiver me ouvindo aqui, eu agradeço a ele por estar podendo trazer essa experiência. E aí ele ficou assim uma semana, participando de um mesmo agrupamento de um determinado trabalho. E aí ele ficou sem aparecer, e depois de uma semana ele apareceu e se justificou perante a tudo. Falou: olha, foi um momento difícil para mim, que eu me permiti, meu luto, meu deserto, passar por uma semana. Mas vi que não era justo permanecer com ele por mais de uma semana. Por mais de uma semana. Ainda estou machucado, mas estou caminhando, retomando a minha vida, para que isso não se torne algo que venha afetar a minha alegria de viver e retirar essa oportunidade que tenho de convivência com os meus amigos, com os meus irmãos. Então eu achei isso muito bonito, Iracema. Achei isso muito assim, muito bacana, porque algumas pessoas dizem assim: quando a gente está num momento difícil como esse, a espírita não pode chorar? Se alguém disser isso para vocês, podem dizer que eu digo o contrário. Chore. Chore. Um dia eu encontrei um amigo meu, olha, tanta história, né? Que ele, cheguei na casa para fazer uma visita para ele, e ele estava aos berros com Deus. E aí, porque o cachorro tinha morrido, ele não aceitava que o cachorro tinha morrido. E aí, quando eu falei: fulano, o que é isso? Ele falou: não se meta a minha relação com Deus. O problema é meu com Deus. Eu calei minha boca, sentei e aguardei ele brigar com Deus. Né? Então ele chorou o que pôde, ele reclamou o que pôde, e daí ele falou: pronto, eu estou me sentindo melhor. Então assim, gente, chore o que você tenha que chorar, mas em momento algum permita que aquele momento se eternize ou se demore na sua vida. Porque tem dores que têm mais de 30 anos na vida de algumas pessoas, e elas ainda sentem como se fosse hoje. Eu ouvi uma senhora de 96 anos, esbravejando, revoltada, porque o marido deixou ela viúva aos 36 anos. Ela já tinha 96 anos, gente. Imaginem. Então é isso, a gente não pode deixar que isso permaneça conosco. É interessante, no que eu acabei de dizer para vocês, a gente entender que não há anestesia para a vida. Não tem como dizer assim: eu não vou passar por momentos difíceis. Não existe isso. Em algum momento, todos nós. E olhe que eu sou o mais novo aqui. Ficaram todas curiosas, né? E já passei por cada perrengue aqui na brincadeira, né? Mas estou aqui. E tantos outros aqui que, se fossem aqui, se a gente desse o espaço aqui, a gente ficaria aqui por mais de 3 horas. Começar a palestra só tem 2 horas de duração, não daria tempo. Mas a gente percebe a importância da gente, com a doutrina espírita, entendermos que não devemos prolongar a dor. Não devemos prolongar a dor. Embora ela exista, como nós acabamos de dizer, não há anestesia, não vou tomar aqui uma injeção, estou imune. Não existe isso, porque se assim fosse também não caminharíamos, porque é aquilo que nós dissemos aqui. Não é o porquê, mas para quê. Se as coisas funcionassem desse modo, ainda estaríamos nas cavernas. Então as dificuldades nos
empurram para frente. Então, mas embora exista, não devemos prolongar esses momentos, né? Porque quando prolongamos, se torna uma coisa chamada ressentimento. Quando prolongamos a dor, ela passa a ser um ressentimento. O que significa ressentimento? Sentir de novo. Aquela senhora passou pelo luto quando tinha 36 anos de idade, ela já tinha 96 e aquilo não incomodava ela. Se tivesse um jeito, acho que o marido reencarnava no outro dia já adulto para aplacar aquela dor dela, né? Então, quando se torna ressentimento, não é mais dor, gente. Por isso é importante. Quantas e quantas vezes Francisco Cândido Xavier chorou? Sabemos de algumas, mas de muitas nós não sabemos. Chorou, mas não se demorou no choro. Não se demorou naquela dor. Se soergueu e prosseguiu. E Emmanuel, que não dava moleza para ele, porque se ele também fosse boa coisa, a Emmanuel aí dizia o que para ele? Chico, já chorou que pôde, enxugue as lágrimas, lave o rosto e vamos trabalhar. Porque aquilo que o trabalho não resolver, também eu não resolverei. Então vamos trabalhar. Né? No processo de ressentimento, a gente age no apego. É como se a gente pegasse aquela situação, congelasse ela, e de vez em quando a gente revisita aquela situação. Gente, o que doeu, doeu. O que passou, passou. Não dá para a gente ficar voltando. Temos que seguir adiante. E, meu Deus, eu matei. Matou, acabou. O importante é hoje. Eu abortei. Já abortou. Agora é hoje. A depressão é estar preso ao passado. A depressão é estar preso ao passado. E a gente não tem como mexer no passado, a gente só tem como mexer no presente. E a ansiedade é o quê? Futuro. Pessoas estão sofrendo pelo futuro. Uma outra ideia que a gente precisa amadurecer. Se fez uma leitura errada. Se eu fiz tal coisa errada, eu vou passar pela mesma coisa. Se eu cortei o braço, eu vou cortar o braço. Gente, isso aí é o pior que se pode pensar. Deus não se compraz do sofrimento. Deus quer que a gente progrida. Então, se uma pessoa fez muito mal, na próxima encarnação, ele planeja: olha, eu vou ser médico, cirurgião, e vou ajudar muita gente, salvando as vidas de muita gente. Então, se muitos males foram feitos, aplaquemos esses males com o bem. Vamos sair desse discurso do sofrimento pelo sofrimento, porque não é isso que Deus deseja. Por isso, quando eu digo se fez no passado, já não faz mais hoje, maravilha. Faça todo o bem que você possa fazer. E no seu planejamento com Deus, que é um diálogo seu com Deus, como aquele amigo meu que estava lá brigando com Deus, que é um momento seu, faça seus acordos. Comece já o seu planejamento para a vida futura. Agora não torne isso uma ansiedade, né? Eu vou desencarnar logo amanhã para retomar o projeto logo. Não faça isso não, tenham calma, né? Eu já disse para vocês que já conversei com os amigos para colocar lá quando eu desencarnar a minha lápide: eis aqui os meus restos mortais, mas não o meu espírito. Vocês gostaram? Fiquem à vontade para usar de mim. Se alguém quiser, fiquem à vontade, eu não vou me aborrecer com vocês. Fiquem à vontade.
Então precisamos reconstruir o entendimento da proposta de Deus, das leis de Deus, para que a gente possa ter uma relação mais amorosa com nós mesmos e com a vida, para não nos permitirmos estar nos aterrando em questionamentos, nos sufocando para um sentimento de culpa. Quanto mais rápido nos levantarmos e assumirmos uma postura melhor, melhor estaremos no processo de construção de uma realidade mais feliz. Não é outra coisa. Viver a dor de maneira a aprender com elas, sem transformá-la em sofrimento. Quando eu agia assim, eu pensava desse modo. Hoje, eu penso de uma outra forma, já não agirei mais assim. E segue. Vida que segue. Vida que segue. A grande proposta é sermos felizes. O único determinismo que existe é a evolução. Por que nos demorarmos em lamentações? Mas existem as dores físicas. Existem as determinadas doenças que nos impossibilitam locomoção, nos possibilitam levar uma vida física, material. Como muitos, ainda assim, temos lições extraordinárias de pessoas que não ficaram por conta das suas limitações no mar de lamentações. Caminharam e dão exemplos extraordinários, pessoas sem os braços, sem as pernas, fazendo palestras motivacionais, cantando a beleza da vida. Eu vi aquele rapaz, não me recordo o nome dele, que ele faz palestras motivacionais, sem o braço, sem as pernas, e aí ele falou: olha, eu escolhi ser feliz. Eu não tenho as pernas, não tenho os braços, escolhi ser feliz. Se eu fosse cego, ainda assim eu seria feliz, porque eu escolhi ser feliz. Olha que lição extraordinária. Ele casou, tem 4 filhos. Casou, tem 4 filhos. Se fosse normal, tinha 20. Né? Então a gente já percebe, né, todo o panorama que precisamos refazer dentro dessa estrutura que a gente acaba repetindo, porque ouviu, e entender que o grande propósito da vida é sermos felizes, é nos capacitarmos cada vez mais para a felicidade, e não para viver no mar de lamentações, como eu disse, chorando as suas dores. Quando sentimos as dores, temos a oportunidade de aprender com elas, como nos disse a Amanda. Aprendermos com elas. Através das experiências, a gente expande, a gente cresce. A dor não é nossa inimiga. Tem momentos, né, a gente percebemos que a dor ela nos leva a um momento de grandes reflexões. Acompanhamos isso durante a pandemia. As pessoas em casa, temerosas, perceberam que não eram seres acima das outras, perceberam a sua vulnerabilidade. Aquela experiência poderia acabar a qualquer momento. Não foi mais ou menos isso que a gente acompanhou? Quantos tiveram a oportunidade de pensar a própria existência e sair da pandemia melhores? Muitas, talvez não, mas muitas sim. Muitas tiveram essa oportunidade, né? Eu lembro que eu tive Covid logo naqueles primeiros períodos que estava aquele pânico, né? Que eu fui tratado pior do que a cadela que eu tenho lá em casa, né? Porque me jogaram na cobertura. Olha, e minha esposa vinha com todo cuidado, eu tinha que ir para a ponta de lá do último, né? Ficar no final lá
da área, né? E ela vinha com um prato e botava assim na escada. Gente, aquilo. Por que eu digo isso? Porque até a cadela tinha uma famezinha. Eu não tinha nem isso, gente. Aí eu ficava pensando, eita, será que é agora? E assim, e aí quando aí um belo dia eu desperto, e aí eu ficava sempre fazendo o teste, né? Para ver se eu perdia o paladar e o olfato, né? Aí o olfato, né? Eu tinha uma fragrânciazinha, eu ia lá, chegava, eu dizia, acordei, deixa eu ver. Não senti nada, eita, agora eu vou. Agora eu vou. E estava naquele momento, aquela. Aí eu disse, vixe, parei, foi um momento difícil. Eu falei, eita, perdi o olfato. Perdi o olfato, eu perdi o paladar. E fiquei assim, bateu aquela tristeza, gente. Vocês me permitem, né? Aí a nossa amiga espiritual disse, diz o que você tem? Quando diz assim, você já sabe, né? Eu falei, não, que eu perdi. Aí eu nem sabia se eu perdi o paladar, mas já me antecipei logo. Eu disse, eu perdi o olfato e o paladar. Ela disse, ótima oportunidade para você reduzir o peso. Aí eu disse, mas minha irmã, ela falou, olha, uma ótima capacitação você está fazendo para você conversar com seus irmãos e irmãs que estarão passando por esse processo, porque você passou. É como se ela dissesse, toma vergonha na cara, né? Deixa de besteira e carrega a tua cruz, né? E não sou eu que vou carregar não, que ali eu já carreguei, com toda certeza. É isso, né, gente? Então a gente analisa que a dor, ela também tem um fator bem interessante, gente. Ela faz com que valorizemos as pessoas que amamos. Porque poderíamos deixar aquela experiência física e imaginemos, né? Aí a gente sente uma vontade muito grande de dizer o que não dissemos, né? Muitas vezes a gente não diz o quanto, né? Quanto aquela pessoa é importante, quanto ela tem um significado, lhe dá força, e a gente acaba. E aí quando está lá já, às vezes nem dá tempo mais, está todo entubado já, a cabeça diz que vai fazer isso, e eu não consigo, um fato que me marcou assim, quando eu li, foi a história de um jornalista que teve câncer de pâncreas, que é um câncer muito agressivo. E quando ele estava no seu leito de dor, ele pediu um notebook e aí ele começou a escrever. E aí ele fez uma carta, né? Como se fosse uma carta a Deus, né? Ele dizia assim, se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu iria para a praça tomar um sorvete com meu filho. Né? Então ele percebe uma coisa simples, tomar um sorvete de chocolate. Faltou esse detalhe, um detalhe do chocolate. Uma coisa aparentemente simples, mas para quem percebia que teria pouco tempo sobre a Terra, aquilo tinha uma importância tão grande. Né? Então ele começou a descrever situações simplórias da vida, que passou e ele não deu a menor importância. E quando ele sentia a brevidade da vida física, porque ninguém vai morrer aqui, fiquem tranquilos, isso vai harmonizar vocês, né? Ninguém aqui vai morrer. Não vai de jeito nenhum. Né? Vai desencarnar, ajudou? Vai morrer, não vai ninguém. Tá certo? Então assim, valorizemos a dor, nos auxilia nisso. E ficamos às vezes, muitas vezes, né, passando a responsabilidade aos espíritos, né, aos orientadores do mundo maior, a responsabilidade de resolver os dramas que somos nós que temos que resolver. Porque eles já resolveram os dramas deles, né? Então, imaginemos que aí, flecha ligeira, resolva. Gente, nós precisamos resolver as nossas questões materiais. Precisamos, se estamos doentes, temos um médico para nos ajudar. Correto? Cortar a energia de casa é a coelba, não é a flecha ligeira. Não é verdade? Então a gente precisa adotar essa postura madura. E aí eu chamo vocês a
a reflexão quando Jesus nos faz um convite extraordinário, maravilhoso: vinde a mim, vós que sofreis. Isso é lindo demais, gente. Ele chama para si, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Ele não disse eu resolverei. Eu aliviarei. Porque ele não pode, ou melhor, até que pode, mas não deve, não fará, nos retirar a dádiva divina de empregarmos nossos esforços para evoluirmos. Aí ele não seria o bom pastor, ele seria o mau pastor. E como ele é um bom pastor, ele nos faz o convite dizendo que ele irá nos aliviar. Se nós analisarmos, quando Jesus tomba diante do peso da cruz, e pelo cansaço, pelo processo hemorrágico grande, através dos cortes que ele recebera, quando ele tomba, e aquele homem, o sirineu, passa e não por vontade, mas é obrigado a ajudá-lo a carregar a cruz, ele não levou até o final. Ele carregou por um tempo e devolve a cruz a Jesus, que vai até o final, chegando ao Gólgota. Então percebemos que queremos soluções que venham de fora, mas as soluções precisamos encontrá-las. Se existe um problema, o que é que diz a matemática? É porque existe uma solução. E percebemos que tem dramas às vezes que nós passamos que é bem emblemático. A gente fala assim: mas rapaz, até o baiano faz muito isso, né? Mas rapaz, já pensou? Ali ele está analisando, assim, é um momento bem desafiador. E quanto mais desafiador, melhor. Porque vai desenvolver em todos nós habilidades, capacidade, né? Então, quando Jesus nos fala que do fardo, né, que ele nos diz que seu fardo é leve, é porque justamente não é que as dificuldades não venham, mas a forma que tratamos essas dificuldades, que intensificamos o problema, ou que minimizamos o problema, é que fará toda a diferença. Tem um amigo nosso indígena que ele diz assim, que as nossas preocupações são maiores do que os problemas. Eu falei: gente, como é que é isso? Ele fala: pois é, nós tornamos as coisas mais difíceis do que são na grande maioria das vezes, porque deixamos de acreditar no nosso próprio potencial e no que eu falei no início da nossa conversa, da ação constante de Deus na vida de todos nós, de cada um de nós aqui. Só precisamos nos esforçarmos o mínimo, que Deus age no máximo, para que a gente caminhe, para que a gente consiga. E o grande momento de todos nós, o momento de gratidão, é percebermos que a nossa experiência física, ela nos coloca ao lado de pessoas que de alguma forma irão traduzir para cada um o quanto ela precisa superar os seus clichês mentais, as suas fixações mentais, para ter um olhar que vai ampliar os seus horizontes. São pessoas que às vezes exigem um pouco mais de paciência, um pouco mais de perseverança, que vai nos exigir a alegria naqueles dias tempestuosos. E eu acho bacana quando a banda nos diz que por pior que seja a tempestade, ela vai passar. E é verdade. Quantos de nós aqui já nos deparamos com problemas que a gente fala assim: poxa, esse eu não sou capaz de resolver, e eles já passaram. Já estamos em outros dias, já estamos em outros momentos. E eu gostaria de aproveitar esse momento, desse colóquio que nós estamos todos aqui, tendo essa oportunidade de falarmos das coisas espirituais, lembrarmos do nosso querido irmão Pedro.
de um momento ímpar, significativo da sua jornada aqui na terra conosco. Pedro, após aqueles dias que marcaram profundamente a sua alma, após aquela tarde fria do Calvário, que mobilizou sentimentos tão intensos, aonde uma turba estava desequilibrada, maltratando um ser de luz que encontrava-se em paz. Ele sofria os açoites, carregava um madeiro inflamante, mas estava em paz, estava tranquilo, porque só era dor física. E após aquela tarde onde muitos negaram a sua ligação com ele, Pedro foi um deles que temia a própria sorte e escondera-se na negação. E Pedro estava, mesmo após as promessas, após aquele momento que marcou a vida do colegiado, aonde Tomé exigia a comprovação de que Jesus havia vencido a morte, aquilo tinha sido muito forte no coração do colegiado. Mas Pedro e tantos outros retomaram a vida que tinham antes. Fora ele convidado a ser pescador de almas, voltar a ser pescador de peixes. E era uma noite. Mas era uma noite diferente de tantas outras, porque Pedro estava dividido entre a negação e o profundo amor de Jesus. Pensava como prosseguiria, quais os rumos que tomaria aquele movimento que nascera após terem ouvido falar do reino de Deus, da promessa de um reino de paz que deveria ser construído pelos homens, porque não desceria a ponta do céu. E Pedro pescava, vivenciando aquelas interrogações. E ao longe ele percebe uma silhueta. Era um nazareno, porque os cabelos eram compridos. A distância não lhe permitia, com os olhos do corpo, identificar. Mas a alma lhe dizia, o Espírito lhe revelava que era Jesus. Pedro recolhe as redes e rema em direção à praia. Desejava ele, mais uma vez, estar com Jesus. E logo que chega, ele pula do barco levando o fruto do trabalho daquele dia, alguns peixes, e sem fazer nenhuma argumentação, Pedro prepara rapidamente uma fogueira, limpa alguns peixes, improvisa alguns espetos e começa a assar os peixes daquela fogueira. Se senta, Jesus se senta, o silêncio continuava e Jesus interrompe aquele silêncio e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro se enche de alegria e, tomado pelo imediatismo, Pedro responde: amo, Senhor. Agindo como todos nós, que agimos no imediatismo do eu quero, eu vou fazer, e logo o fogo apaga, logo a coragem termina. E Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro então faz uma pausa, porque se Jesus perguntava pela segunda vez, era porque a resposta, motivada pelo imediatismo, das profundas fugas psicológicas
que por vezes agimos, não atendia aquela pergunta. Pedro começa a lembrar os momentos difíceis, Pedro começa a recordar das negações, e agora cabisbaixo, ele responde: amo, Senhor. Jesus reparte o peixe, começa a comer com ele, e agora pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aquela terceira interrogação era como um açoite na alma de Pedro. E Pedro começa a chorar. As lágrimas quentes correm o seu rosto. E ele responde agora de forma diferente. Ele diz assim: Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Por que fazes isso comigo? Naquele momento, a infância psicológica cedia lugar à maturidade psicológica. Pedro reconhecia tudo aquilo que ele tinha feito. Mas Pedro tinha certeza de uma coisa: ele muito amava Jesus. Embora tivesse falhado várias vezes, mas ele amava profundamente Jesus. E agora sim Jesus aceita. Então Jesus diz a ele: Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pregai o meu evangelho para todas as criaturas. E é essa grande proposta que viverá Pedro, que nos traz Jesus. Vencermos a infância psicológica das queixas, das lamentações, de nos acharmos intocáveis quando recolhemos os frutos do nosso plantio mal feito. É reconhecermos que o dia de ontem já foi, o de amanhã ainda vai chegar. Precisamos viver hoje e agora o ser melhor, porque hoje é possível, ontem não, amanhã talvez, mas hoje é possível. Que nos abençoe, que nos inspire Jesus de muita paz. Gratidão ao irmão Milton por essa palestra. Nos últimos momentos aí nós podíamos sentir já os mentores do irmão Milton ao lado. Quero agradecer ao pessoal do Instagram. Nesse momento nós nos despedimos do pessoal do Instagram, que é a segunda parte da nossa tarefa.